Olá pessoal, meu nome é Marta. Eu gostaria de fazer um relato de como eu tive um despertar de Kundalini. Eu vivia num relacionamento no qual eu vivi nele 18 anos, mas nessa relação eu nunca tinha chegado a um orgasmo, pelo devido fato de eu ter tido um abuso na infância, e isso me desencadeou que eu me tornei uma pessoa frígida. Eu mantinha a relação e tudo com o meu atual, que era o meu marido na época, mas eu nunca chegava ao orgasmo, nem com ele, nem de forma eu própria, comigo mesma. E nisso, no caso, eu acabava fazendo a retenção seminal de forma que eu não sabia que eu fazia ela, né? Porque se eu não tinha, isso acontecia de forma involuntária. E passaram anos vivendo esse relacionamento, a vida, com esses bloqueios, com muitos traumas, com muitas feridas. Eu não me senti uma pessoa confiante, minha autoestima era muito baixa por eu não ter uma sexualidade desenvolvida. E após isso, eu vim conhecer uma pessoa. E antes de eu conhecer essa pessoa, eu entrei num curso, que nesse curso a gente praticava bastante leitura, bastante escrita. Ali eu comecei a colocar meus medos, meus pensamentos, as coisas que eu tinha vontade de ser, mas que de certa forma aquilo não aflorava em mim por eu ser uma pessoa reprimida. Então, nesse curso foi muito bom, mas de certa forma foi um curso que eu não tinha um preparo psicológico para mim, devido eu ter tanto tempo de retenção. Eu estava com 34 anos. Então eu tive a vida toda sem nunca ter tido um orgasmo. E nisso eu fazia respiração, eu ouvia muito mantra, eu fazia muitas frases de afirmações, e eu comecei a se sentir muito bem. Nisso, minha autoestima começou a melhorar, eu comecei a ter força para me pôr algumas coisas em minha vida, assim, alguns assuntos que eu não tinha força para me colocar. E nisso, eu consegui sair do relacionamento e eu vim conhecer uma pessoa. E essa pessoa, quando a gente tinha relação, era uma relação diferente. Eu tive o orgasmo. Ali a gente conduziu uma relação que ela era movida como hoje, pelo que as pessoas descrevem, como sexo tântrico. Porque era uma forma que eu sentia leve, aquela energia subia. Após o ato, meu corpo ele ficava tremendo, tremendo muito mesmo. Era uma sensação muito boa. Eu ficava ali por volta de 15 dias com a força e me sentindo uma pessoa. Só que como eu não tinha conhecimento sobre esses assuntos, sobre Kundalini, sobre Tântrica, eu não tinha noção de nada do que estava tratando isso. Eu comecei, continuava naquilo, mas eu comecei a os meus bloqueios, os meus traumas, os meus medos, eles começaram a vir todos à tona de uma forma muito rápida. E aquela pessoa que eu tive a relação, eu tinha os encontros de 15 em 15 dias, mas aos poucos eu fui percebendo que aquela pessoa, no ato da relação, ela me vampirizava.
ela sugava toda a minha energia, porque de certa forma eu fazia as práticas de respiração, de meditação, de ouvir os mantras, e aquilo estava me fazendo bem, mas aquela pessoa ela não estava na mesma sintonia. Em vez daquela troca ser uma troca justa, estava sendo uma troca que eu estava saindo em desvantagem. E eu resolvi parar, eu comecei a repelir aquela pessoa, eu não suportava mais ter aquilo, por mais que aquilo me trazia um relaxamento, uma paz, a minha intuição começou a desenvolver muito, eu comecei a fazer umas viagens quando assim, a viagem astral quando a gente dorme. Eu comecei a ter sonhos lúcidos, coisas que eu nunca tinha vivido. Eu comecei a viver muitas coisas bonitas, mas ao longo daquilo eu comecei a viver coisas muito feias, muito coisas que não tem como descrever aquilo. E nisso eu comecei a ter síndrome do pânico. Me desencadeou isso, devido esse tempo que eu me envolvi e esse tempo que eu parei. E nisso não parou. Eu continuei com aquela intuição, a minha sensibilidade aumentou muito. Eu comecei a viver coisas que não é para qualquer pessoa que acredite, porque não é qualquer, é umas experiências sobrenatural que a gente começa a conviver. Você começa a ter as telepatias de você pensar numa pessoa e você encontrar, você pensa numa coisa e a pessoa fala aquela coisa que você está pensando, você começa a assistir televisão e você começa a ler os pensamentos, tipo das pessoas ali, fala uma coisa que você está pensando naquilo ali. E nisso, gente, eu não sabia do que se tratava. Isso eu fiquei por volta de mais de 2 anos com essas crises de pânico, indo nos médicos, os médicos aumentavam as dosagens das minhas medicação, só que eu não tinha conhecimento do que se tratava, a medicação não era suficiente, às vezes eu ficava semanas sem dormir, eu perdi muito peso, eu tinha muito medo daquele sonho, porque era um sonho premonitório, começou a ter um sonho assim, de coisas muito feias que acontecia na família, e eu acabava sonhando aquilo e eu via aquela cena muito vívida antes daquilo acontecer. E após isso, eu não sabia o que estava acontecendo, foi um terror, gente. Minha vibração caía muito, ela foi assim, na estaca zero. Para mim entender o que estava acontecendo, um dia eu fiz uma apometria. Nessa apometria eu consegui ter uma melhora. Eu, eu lembro que eu fiquei bloqueada de novo com meus chakras todos bloqueados. Nesse sonho eu via 2 cobras pretas e as cobras elas estavam trançadas. Eram 2 cobras pretas, eu pegava um pedaço de madeira e batia nelas. E quando batia naquelas cobras, elas vinham e mordia a minha cara. E ali, por inconscientemente, eu tive outro orgasmo num sonho. E ali eu sei que foi um desbloqueio do meu chakra sacral, que ele vivia bloqueado. Esse é um dos chakras que eu mais tenho problema nele, mais dificuldade de resolver essa questão. E aí, nesse sonho, após o sonho, eu me senti muito bem novamente, igual a vez que quando aconteceu isso. E no decorrer disso eu venho sempre lutando, porque após isso que aconteceu, eu me tornei uma pessoa muito sensível. Às vezes eu vou no lugar, eu fico sentindo o que as pessoas estão sentindo. As pessoas começam a olhar para mim com um olhar diferente. Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu era. É como eu tivesse renascido uma nova personalidade em mim, que antes
eu não tinha. Hoje eu tento voltar a ser aquela pessoa que eu era, mas por mais que a gente tenta, a gente nunca volta. Então, aqui eu estou fazendo um breve relato do que me ocorreu. Por quê? Porque eu vejo hoje muitas pessoas vendendo sobre a Kundalini, vendendo cursos sobre essas coisas, e muitas pessoas não têm conhecimento do que se trata. Se você está com seu corpo preparado, com seu chakra alinhado, mesmo assim eu acredito que não seja uma coisa simples, porque pelo que eu passei, e ainda passo, porque tem momentos que é muito sombrio na minha vida. É a verdadeira noite escura da alma que a gente passa. Tem momentos de questionamento, tem momento de você ficar isolada, você nunca mais volta a ser de fato quem você era. Suas amizades mudam muito, sua vida muda toda. Você não encaixa mais em qualquer lugar. Não é qualquer serviço que você vai conseguir exercer por conta da sensibilidade que a pessoa adquire no corpo. E uma coisa, gente, as pessoas falam assim que Kundalini, você desperta ela, é só você ir tem gente que marca assim, vamos fazer um retiro, vamos fazer uma meditação com despertar da Kundalini, vou fazer um curso, no curso eu te ensino a despertar da Kundalini. Isso não existe, gente. Eu estou falando aqui o que eu convivi. Kundalini, ela é a energia sua vital, que ela fica alojada ali no seu cóccix, e ela é como a sua força vital. E de fato, muitas pessoas falam, mas até hoje eu não conheço ninguém que descreveu com tanta precisão como que essa força ela é descrita após ela ser ativada. Então, tem um moço aqui no YouTube que ele é muito bom. Ele fala que após a Kundalini, que ela é tipo igual uma panela de pressão, que ela fica o tempo todo soltando aquele arzinho. Quando os seus chakras estão bloqueados, mesmo que um não esteja, ali fica passando um pouquinho daquele ventinho que sai daquela pressãozinha, bem pouquinha. É por isso a importância de você estar sempre com eles desbloqueado. E outra coisa, e às vezes com simples fato de alguma presença de você estar com outras pessoas, o seu chakra interliga com o da outra pessoa. Quando você senta ou você interage com uma pessoa que ele tem o chakra dele, do laringe bloqueado, você pode perceber que você começa a ficar com aquela dificuldade na fala, igual aquela pessoa. O seu terceiro olho, ele começa a ser aberto, mas de certa forma ele não fica. Ele volta e uma hora você está com ele aberto, outra hora fecha, porque você consegue ver algumas visão, mas outra hora ele fecha de novo pelo simples fato de, eu acredito, de a gente ficar muito tempo sobre telas. As telas, eu acredito que isso faz um malefício grande para os nossos chakras. E outra coisa, quando o seu chakra cardíaco também, quando ele está muito desbloqueado, você fica ali irradiando muito amor, mas se você fica perto no próprio seu campo ali, seu campo eletromagnético da sua aura, começa a irradiar ali, você acaba absorvendo muita energia da pessoa e você se sente esgotada, você começa a sentir as sensações da pessoa, seu cardíaco começa a ficar acelerado, com dor. Resumindo, a gente fica uma pessoa com muita sensibilidade. E outra coisa, não é uma coisa simples que as pessoas descrevem aí, que vem de um curso, que você vai despertar Kundalini com isso e com aquilo. Não é, gente, é uma coisa que ela vai ser desperta com muito tempo de retenção seminal. Não existe despertar de Kundalini com pessoas que estão jogando aquela energia vital fora o tempo todo. Isso não existe. E, e após isso,
a pessoa também não consegue ser aquela pessoa nunca mais. Acontece muitas coisas na vida da pessoa. Muda muita coisa. Às vezes acontece coisa boa, mas também acontece coisa que te desestabiliza de certa forma. Não é uma coisa simples. Então, o meu relato, eu estou falando um relato bem breve, para que as pessoas não se iludam com essas coisas e as pessoas param de gastar dinheiro, porque eu vejo hoje que a espiritualidade virou uma forma de comercialização. Ninguém está importando com ninguém, todo mundo tá à procura de vender um curso, de lucrar em cima da espiritualidade como forma de enriquecimento. Isso é triste da gente ver e as pessoas não alertam as consequências que isso tem. Isso aconteceu comigo. Eu não estava procurando por isso. Mas eu vejo muita gente, às vezes, que eu vou em alguns vídeos e eu vejo as pessoas, em alguns comentários, as pessoas perguntando como que desperta, como que acontece isso. Eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade, mas muitas pessoas não relatam os perigos por trás disso. Os acontecimentos que você começa a ter após isso. Sua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. Muitas coisas vai ter que mudar. Às vezes você vai ter que mudar até de lugar. Eu morava na cidade, numa casa que eu dormia, num quarto que era um predinho. E quando a gente fica nesses quartos que você não fica no aterramento, eu percebia que eu ficava fora de mim porque eu não estava fazendo aterramento. Então, até isso muda muito na vida da pessoa. Se você não tem seus 3 chakras, os inferiores, bem alinhado e o chakra raiz seu, ele não é um chakra que está bem enraizado, você não consegue ficar muito tempo em certos tipos de ambiente por conta do aterramento. Eu estou falando que a minha vida mudou drasticamente. Foi uma coisa assim que eu fiquei muito tempo perdida, porque eu não sabia do que se tratava. Após praticamente 2 anos e pouco, eu fui descobrir, porque eu voltei. Eu tinha até medo, gente, de fazer as meditações, porque eu achava que foi aquilo que me desencadeou, aquele monte de trauma, aquele monte de medo, aquelas crises de pânico. E eu não queria fazer meditação, mas até que foi passando aquele medo e eu comecei a treinar na academia e eu percebia que quando eu treinava, que eu puxava a minha respiração nos treinos, eu me sentia uma melhora. E foi onde que eu comecei a ter coragem de voltar às meditação. Mesmo assim, aquelas telepatia aumentou muito. No início eu tinha medo porque eu não sabia. Mas até que um dia me falaram em vozes, porque às vezes a gente escuta umas vozes, o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui pesquisando e eu fui vendo que muitas coisas batiam. E aí eu fui assistindo vídeos sobre esses assuntos. E fora que quando eu estava também nesse processo, eu sonhava muito. Não sei se é por conta do terceiro olho que estava aberto. Na verdade eu não sonhava, gente. Eu deitava, eu não conseguia dormir. Eu ficava vendo cobras, umas cobras amarela, cobra azul, cobra tipo uma rosa meio parece uma violeta. E eu não entendia, eu via elas. Outra vez eu sentia, quando eu estava lá, quando eu estava com muita energia, eu percebia que eu estava com muita energia porque eu não dormia. Às vezes já teve noite de eu sonhar. Sonhar, na verdade, eu tive a nítida certeza, porque aquilo foi a partir daquele sonho que eu perdi as minhas forças total e eu entrei naquela queda, que foi uma queda mesmo. Que eu tive um sonho que uma cobra vermelha me picava e ela picava o meu calcanhar, o esquerdo, que foi ali que eu perdi praticamente toda a minha energia e eu comecei a sofrer muitos ataques energéticos, ataque pesado mesmo. E depois de muito tempo que eu fui descobrindo o que estava passando. Gente, o processo é tenso.
Se a pessoa não tiver preparado, não tiver noção, mas eu acredito que as coisas não acontecem por acaso, tem um porquê. Eu acredito que se Deus me deu isso, é porque de fato eu precisava passar por isso. E hoje eu estou passando, mas eu queria compartilhar o que eu passei, porque eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade, mas não é algo simples. Eu não sei como que vai vir o desencadear disso. Se alguma pessoa que vê esse vídeo que gostar, aos poucos eu vou trazer mais vídeo para contar mais experiência, porque vai fazer 4 anos que eu estou nesse processo. E cada ano é uma coisa diferente, cada ano, cada mês a gente vai descobrindo outras coisas diferentes no jeito da gente interagir, como que a gente fica. Vai vindo algumas coisas e eu vou trazendo como que está sendo o meu relato sobre isso. Eu já vi falar que é 10 anos para a pessoa passar por esse processo, que é um processo de purificação. Eu não tenho certeza, gente, mas em outubro agora faz 4 anos que eu estou nesse processo, mas é muito doloroso, é muito desafiante. Não é nada do que as pessoas falam. Tem muita mentiras sendo vendida por aí, pessoas que não têm, para mim ser bem sincera para vocês, eu tenho certeza absoluta que a pessoa não nem despertou a Kundalini para ela estar falando isso, porque uma pessoa que despertou a Kundalini, ela tem empatia, porque não, quando você desperta a sua Kundalini, vem como é que fala, o seu que a gente tem a luz e a sombra, nossos lados sombra, eles vêm todos à tona. E a gente lidar com as nossas sombras não é bonito. Passar por esse processo da depuração do nosso lado sombra é muito pesado. E quanto mais luz você tem, mais sombra você tem. E o lado sombra é muito pesado para a pessoa que não está pronto. E eu acredito que não existe esse despertar de Kundalini sem a pessoa passar por esse processo de noite escura da alma. E a noite escura da alma é isso, é você ver seus piores defeitos, seus medos, os 7 pecados que a Bíblia descreve, e você passa por eles ali sem você ter noção do que você está passando. Você sente certos sentimentos que eu vim sentir eles quando eu tive esse despertar. Eu não sentia certos tipos de sentimento. Não é vergonha eu falar. Eu era uma pessoa que eu não sentia inveja de ninguém, mas quando isso me aconteceu, eu comecei a olhar para as pessoas e eu tinha inveja de algumas coisas. Eu não, eu não sabia descrever e eu começava a sentir vergonha de mim por eu estar sentindo aquele sentimento, mas de fato porque eu nunca senti aquilo antes. Porque devido o que eu entendo hoje, que o orgasmo, ele é a gente, quando a gente nunca tem um orgasmo, a gente é como o nosso ego, ele fica ali de certa forma, mas ele não é tão mexido, ele não é tão abalado para vir aqueles defeitos seu mais feio à tona. Então eu acredito que é isso, por isso que fala na Bíblia sobre a parte de Adão e Eva. Eu acredito que seja isso. Quando você não tem, realmente a vida é muito fácil, é igual uma criança. Mas após isso, tudo muda. Tudo muda. Porque para mim foi uma mudança drástica que teve muitos pontos positivos, mas no início teve pontos bem mais negativos do que positivos. Hoje eu consigo lidar com essa força, meu corpo está mais adaptado e eu estou conseguindo me aceitar, me auto-observar, me silenciar mais um pouco, aceitar menos, não me julgar tanto como eu julgava. Então, tá sendo melhor. Eu vou trazer mais algumas partes, algumas coisas, porque a gente acaba
esquecendo de muitas coisas quando o mental da gente não fica um mental assim igual antes. Você às vezes dá uns esquecimentos, não é tão intenso, mas às vezes você acaba esquecendo algumas partes que você tinha que abordar naquilo, você acaba não abordando, só se você escrever. Então eu tive essa percepção que muitas coisas mudou no meu mental. E eu tenho que às vezes escrever algumas coisas quando eu quero ter uma lembrança mais clara para mim fazer. Então, futuramente eu pretendo trazer mais algum vídeo relatando mais algumas coisas que eu acredito que tenha ficado, porque são quase 4 anos e não são 4 dias, é muita coisa que vem passando e ocorrendo nesse período de tempo.